Olá, Henrique aqui, e hoje eu quero falar sobre um conceito que todo mundo conhece, mas poucas pessoas entendem de verdade, que é a zona de conforto. Tenho certeza que você já ouviu todo mundo falar para você, nossa, saia da sua zona de conforto. Ou então, o crescimento está fora da zona de conforto. Ou até mesmo, a zona de conforto é inimiga do sucesso. Só que eu acredito que essa visão ela é incompleta e ela eventualmente é prejudicial. Eu, durante a minha carreira como atleta, tive que aprender a navegar entre zona de conforto e zona de crescimento, de uma forma muito mais sofisticada do que simplesmente saia da zona de conforto. E hoje eu quero compartilhar contigo uma perspectiva que pode mudar completamente a sua relação com o crescimento pessoal. Primeira coisa, a ideia de que zona de conforto é sempre ruim. Isso aí é um mito. Isso não é verdade. Porque a zona de conforto é onde você consolida os seus aprendizados, onde você recupera energia, onde você começa a construir confiança. Eu na natação passei anos desenvolvendo a minha técnica básica, ou seja, milhares de horas fazendo os mesmos movimentos, aperfeiçoando os mesmos detalhes. Isso aí era zona de conforto? Era. E era muito importante? Totalmente. Porque você não pode estar sempre fora da sua zona de conforto. Se você tentar fazer isso, você vai se esgotar, você vai se queimar, você vai eventualmente parar de crescer. O crescimento sustentável, ele precisa de um equilíbrio entre desafio e consolidação. O problema não é você estar na zona de conforto. O problema é você ficar preso na sua zona de conforto. Você fica preso quando você para de se desafiar, quando você para de buscar crescimento, quando você para literalmente de fazer as coisas e você se acomoda completamente. Eu aprendi que, na verdade, existem 3 tipos de zonas. A zona de conforto, a zona de crescimento e a zona de pânico. E o segredo não é você evitar a zona de conforto, é você saber quando você tem que sair dela e quando você tem que voltar para ela. Que a zona de conforto é onde você se sente seguro, é onde você domina as habilidades que são necessárias, é onde você pode ter performance sem ter muito esforço mental. Então é muito importante, porque você consegue consolidar os aprendizados e você consegue recuperar energia. Essa é a zona de conforto. A zona de crescimento é onde você sente que você é desafiado a fazer alguma coisa, só que você ainda se sente muito capaz. Então é onde você vai dar aquele passo e você vai aprender coisas novas, você vai desenvolver habilidades, você vai começar a expandir os seus próprios limites. É eventualmente desconfortável, só que de uma forma produtiva. Então você se sente bem. E aí tem a zona de pânico, que é basicamente aquela zona onde você tá, o que eu tô fazendo aqui? É ali que o desafio é muito maior que a sua capacidade. Então é onde você trava, é onde você não consegue aprender, é onde você começa até mesmo, às vezes, a voltar, a regredir. O grande erro é que a maioria das pessoas comete é você tentar pular direto da sua zona de conforto para a zona de pânico, acreditando que quanto maior o desafio, maior o crescimento. Só que não é assim que funciona. Eu posso falar porque eu me lembro uma vez que eu tentei aprender uma técnica que era nova, só que ela era muito avançada, só que eu não tinha dominado os fundamentos para essa técnica. Então eu estava tão fora da minha capacidade que eu não conseguia nem entender o que eu estava fazendo de errado. E ali, nesse momento, eu estava na zona de pânico. E isso não me ajudou em absolutamente nada. Porque o crescimento de verdade, ele acontece quando você começa a navegar de forma inteligente entre essas zonas. Você entende que elas existem e você começa a sair da sua zona de conforto para a zona de crescimento, para a zona de pânico, e você volta. Então você passa um tempo na zona de conforto para consolidar, um tempo na zona de crescimento para expandir, e você evita a sua zona de pânico. E na prática, isso significa que você se desafia gradualmente. Você sai da zona de conforto, só que você não vai muito longe. Aí você estica, só que você não quebra. Então, por exemplo, se você quer melhorar a sua capacidade de falar em público, e na sua zona de conforto você vai só falar para 2 ou 3 pessoas, na sua zona de crescimento falar para 10, 15 pessoas. E aí entra a sua zona de pânico, que seria falar para 500 pessoas. Certo? Agora, o crescimento inteligente seria o quê? Você falar para 10 pessoas até você se sentir bem e confortável, depois para 20 e depois para 50. E assim você vai gradualmente crescendo. Porque cada passo te leva um pouco além da zona de conforto, mas não tanto para que você entre na zona de pânico.
Agora eu te pergunto, como é que você sabe em qual zona você está? Porque existem sinais muito claros para cada tipo de zona. Então, na zona de conforto, você está completamente relaxado, você está confiante, você está no controle. Você pode até fazer as coisas no piloto automático. Você não sente ansiedade, mas você também não sente muito crescimento. Então, você fica meio paradão ali. Agora, a zona de crescimento. Você sente que você está sendo desafiado, mas você ainda é capaz de fazer alguma coisa. Existe uma tensão que ela é produtiva. Tipo uma leve ansiedade que vai te manter sempre ligado no momento. Você precisa ficar sempre concentrado, você precisa se esforçar, só que você sente que está tendo um avanço, você está sempre crescendo devagar, mas está indo. E aí tem a zona do pânico. A zona do pânico é onde a gente se sente completamente perdido, ansioso, fora do controle, é a novidade. Você não consegue se concentrar, você não consegue processar as informações direito, e aí ao invés de você ter um avanço e crescer, você freia, você trava. Agora o segredo é você aprender a reconhecer esses sinais e ajustar de acordo com o seu crescimento. Então, se você está muito confortável, é hora de você avançar um pouquinho, começa a se desafiar mais. E se você está no momento que você está em pânico, freia, bota o pé no freio, volta um pouquinho, que aí você vai entrar de volta na sua zona, você vai saber onde você está. E como é que você aplica isso aí na prática? Bom, a primeira coisa é você mapear. Então mapeia suas zonas de conforto em diferentes áreas da sua vida. Onde é que você está confortável? Onde que é a sua zona de crescimento? Onde que é a sua zona de pânico? Segunda coisa, começa a criar desafios de forma gradual. Então, ao invés de você mudar tudo de uma vez, escolhe uma área que você quer mudar e começa a se desafiar de forma gradual, vai de forma crescente. Então, se você quer melhorar a sua forma física, não fica tentando treinar 2 horas por dia direto se você é uma pessoa sedentária. Começa com 20 minutos. Isso é progressão. Terceira coisa, começa a alternar entre as zonas. Então passa um tempo na zona de crescimento, só que também se permita voltar para a zona de conforto para consolidar e recuperar. Porque o crescimento ele não é uma corrida de 100 metros. O crescimento ele é uma maratona de 40 quilômetros. Quarta coisa, seja paciente com o processo. Porque o crescimento real ele leva tempo. Eu mesmo levei mais de 10 anos para conseguir melhorar 2 segundos. Então, assim, é tempo, é dedicação. Então é melhor você crescer devagar, de forma sustentável, do que você ficar tentando crescer rápido e ter uma estafa, se você se queimar. Entende isso? A zona de conforto não é sua inimiga. Ela é uma ferramenta. O segredo é você saber quando você tem que usar cada zona, como você faz para navegar entre as zonas e como você cresce de forma inteligente e sustentável. E lembra do seguinte, o objetivo aqui não é você viver fora da zona de conforto. É você expandir a sua zona de conforto. É fazer com que as coisas que antes eram desafiadoras comecem a se tornar naturais, para que você possa se desafiar em níveis ainda maiores. Então, me conta aqui nos comentários qual área da sua vida você precisa sair da zona de conforto. E em qual área da sua vida você precisa voltar para ela para consolidar os seus aprendizados. Se esse vídeo aqui mudou a sua perspectiva sobre zona de conforto, lembra de deixar um joinha, se inscrever no canal e manda esse vídeo para alguém que precisa entender melhor como crescer de forma inteligente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!